CNN, Sinais Vitais, Dr. Carlinhos Entrevista. Vamos falar hoje, continuando o bloco desse mês que é de câncer, sobre leucemia, com o Dr. Gabriele e com o Dr. Eduardo. E agora, vamos ao vídeo com a Carol Marcelino. Leucemia é um tipo de câncer que afeta as células do sangue, principalmente os glóbulos brancos, essenciais no sistema imunológico. O INCA, Instituto Nacional de Câncer, estima que mais de 11 mil novos casos da doença serão diagnosticados só neste ano. Os sintomas mais comuns incluem fadiga, febre, perda de peso, sangramentos recorrentes, infecções frequentes e inchaços nos gânglios linfáticos. Embora seja mais comum em adultos do que em crianças, a leucemia é o tipo de câncer mais frequente na população pediátrica. O diagnóstico pode ser feito com exames de sangue, biópsia da medula óssea e, se necessário, exames específicos. Famosos como a atriz Drica Moraes e a influenciadora Fabiana Justus tiveram a doença. Ambas receberam doação de medula por doadores desconhecidos. O tratamento geralmente envolve quimioterapia, radioterapia, imunoterapia ou transplante de medula óssea, dependendo do caso. Quanto mais cedo a doença for detectada, maiores as chances de sucesso no tratamento. Em alguns casos, as chances de cura podem chegar a 90%. Ficar de olho nos sintomas e não ignorar os sinais do corpo é fundamental. Bom, Eduardo, o que é leucemia? Definição. As leucemias são câncer do tecido que forma o sangue. E eu acho que vale a pena a gente entender um pouquinho como o sangue é formado para a gente entender esse processo, porque é um grupo de doenças. Então, o sangue ele é formado no interior dos ossos, num tecido que a gente chama de medula óssea. Todas as células maduras do sangue, elas têm origem a partir de uma célula progenitora, que a gente chama de célula-tronco, hematopoética, e a partir desse tipo de célula vai ocorrendo um processo onde vão se formando células intermediárias, progenitores que progressivamente vão amadurecendo num processo que a gente chama de diferenciação. E aí, quando essas células estão maduras, elas vão para o sangue, onde elas exercem sua função. Nas leucemias, a gente tem um processo de acúmulo desses progenitores imaturos. E nós, classicamente, dividimos as leucemias em 4 grandes grupos. Aquelas leucemias onde a gente tem um componente imaturo infiltrando a medula óssea, que são chamadas de leucemias agudas, e aquelas onde esse processo de diferenciação foi parcialmente preservado e nós temos predominantemente células maduras do sangue, mas em quantidades anormais. A incidência no Brasil. Claro que nós vimos já que tem 4 tipos, mas de uma maneira Talvez geral. Eu possa falar um pouquinho da incidência pediátrica, Sim. Porque a gente vai estar num universo um pouco diferente, não é? Então, dados que são do INCA, por exemplo, do triênio 2023, 24, 25, estimam que mais ou menos 8 mil casos de câncer em crianças e adolescentes o Brasil tem por ano. Por ano. Por ano. 8 mil casos. Isso. Em pediatria, a gente vai ver que dessa população dos 8 mil, mais ou menos 25% dos casos vão ser as leucemias linfoblásticas agudas, as LLAs. O que é o bastante. Principal tipo de câncer Que é na comunidade infanto-juvenil. Diferente da população adulta, esses subtipos das leucemias crônicas são muito menos comuns e a gente vai ter depois as leucemias mieloides agudas ao redor de 5 a 10%, não é? Então, se a gente pegar num grupo aí de 8 mil diagnósticos por ano, de 2.000 a 2.500 casos por ano. A incidência é bastante alta em criança, né? Sim. Em relação aos cânceres das crianças, né? Os fatores de risco. Tem fator de risco específico, Eduardo? Olha, nós não conhecemos os fatores de risco. Como o Dr. Gabriel bem mencionou, né, a gente está falando de doenças genéticas adquiridas, né, quer dizer, não são hereditárias.
Existem alguns fatores clássicos de observação, exposição à radiação, exposição a derivados do petróleo, em particular o benzeno, mas na maioria dos casos a gente não consegue identificar um fator único. A maioria das vezes são casos esporádicos mesmo. Quer dizer, surge a doença e você não sabe de onde veio. Exatamente. Então, se você não sabe os fatores de risco, difícil você fazer prevenção, não é isso? Sim, Né, Gabriel? sim. Talvez uma particularidade também do grupo pediátrico é que talvez até 10, 15% das situações nós temos sim fatores genéticos predisponentes ao desenvolvimento 10%. de leucemia. Que talvez sejam síndromes de predisposição a câncer, não é? Então, talvez um exemplo mais comum da população são as crianças com trissomia do 21, síndrome de Down. A gente sabe que são pacientes com risco maior de desenvolver leucemia. Mas tirando esse grupo que teria uma predisposição genética ao desenvolvimento, a imensa esmagadora maioria dos casos, a gente não tem uma causa. Bom, e aí, declarada. obviamente, fica muito difícil a prevenção. Exato. Sim. Né? Diferente do pulmão, Sim. por exemplo. Você sabe que um dos grandes fatores é o cigarro. E cigarro eletrônico também. Uhum. Então não se deve fumar, porque aumenta a incidência de câncer de pulmão. A leucemia a gente não tem como prevenir, né? Não. O que é mais difícil, né? O que é mais difícil. Como é feito o diagnóstico dela? Tá? A maior parte das vezes o paciente apresenta com um quadro agudo, tá certo? Relacionado à falha da função do sangue, né? Então são queixas de anemia, queixas de infecções graves por agentes não usuais, né? E manifestações hemorrágicas. Sangramentos. Sangramentos. Em alguns casos a gente também identifica a infiltração, particularmente dos linfonodos ou de outros órgãos, pelas células leucêmicas. No grupo das leucemias crônicas, é cada vez mais comum que a gente faça o diagnóstico através de um exame de rotina, porque elas são muito menos sintomáticas do que as leucemias agudas. As leucemias agudas, infelizmente, ainda a maior parte dos casos... Cansaço. Fraqueza, febre sem origem clara e manchas roxas pelo corpo ou mesmo as pintinhas vermelhas, as petecas. E nas crianças? De uma forma muito parecida, são doenças rápidas, né, de surgimento rápido. Então, são crianças que vêm com sintomas de uma falência da produção do sangue, essencialmente. Então, palidez por conta de anemia, fraqueza, infecções, febres. Qual a idade que começa a aparecer uma maior incidência? O pico da incidência na infância a gente tem ao redor dos 4 anos de idade, não é? Quando talvez tenha a maior casuística, mas talvez mesmo dois grupos etários pediátricos, do nascimento aos 14 anos de idade, dos 15 aos 19, é a doença mais comum nessa primeira fatia até os 14, 15 anos de idade, e depois tem um certo declínio de prevalência. Então é cansaço, né? Praticamente. Nos adultos é interessante a gente observar que existe um aumento da frequência com a idade. Então, particularmente as leucemias crônicas costumam aparecer depois dos 60 anos. E mesmo a leucemia mieloide aguda, que é a mais comum no adulto, o pico é após os 60 anos. Mas elas podem ocorrer em qualquer idade. Então, quer dizer, basicamente é cansaço, uma anemia, não é isso? Anemia, sangramentos, como o senhor colocou, não é? Febres, infecções. Em criança é muito comum esses aumentos de linfonodos, gânglios, as ínguas. Então, são sintomas gerais, né? Que qualquer infecção em criança também pode causar. Dores febre, ósseas, dores, por exemplo. Né? Então, elas mimetizam muitas vezes sinais e sintomas que são típicos e comuns mesmo na infância. Comuns. Em relação aos sintomas, Gabriel e Eduardo, tanto criança como adulto, esse cansaço, que é uma manifestação que pode ser inicial da leucemia, é um cansaço extremo no adulto, não? Sim, é um cansaço muito importante, geralmente acompanhado de palidez e geralmente acompanhado dessas manchas roxas ou de outras manifestações de sangramento. E às vezes o indivíduo até percebe também alguma infiltração dos gânglios, o que pode então direcionar o nosso diagnóstico. E criança? Também. A criança sempre é muito ativa, não é? Sim. Então acho que baixa energia e sinais de palidez é o que nos faz pensar em uma anemia, não é? Mas a exemplo do adulto, quadros infecciosos, febris prolongados, sinais de sangramento, ínguas aumentadas, todos podem investigar. E um outro sinal
ou sintoma muito importante são dores ósseas, não é? Isso também é muito importante, muito comum no universo infantil. É interessante que isso é mais comum na criança do que no adulto. E o diagnóstico? Do adulto e da criança? Visto que os sintomas são inespecíficos, né? É cansaço. O primeiro exame é o hemograma, né? Então é ver as contagens de sangue e normalmente esse hemograma ele é muito importante na triagem desses casos. Depois a gente caminha para a avaliação da medula óssea propriamente dita e para a conduta dos casos nós fazemos várias avaliações. Hoje é fundamental a análise citogenética, genética, para a gente conseguir estratificar risco e definir o melhor tratamento, uma vez que hoje a gente já tem alguns tratamentos um pouco mais personalizados de acordo com a alteração genética. Mas tudo começa no hemograma. E a criança? É muito parecido, não é? O exame clínico pode dar pistas para nós, não é? Então, conforme ínguas aumentadas, o aumento de fígado ou de baço, mas também o hemograma é um exame de partida, não é? Em que a gente pode ver sinais dessa falência da produção do sangue. Basicamente, o hemograma faz diagnóstico. Sim. Pelo menos levanta a suspeita. Eduardo, e tratamento? Claro que nós temos os subtipos de leucemia. A mieloide aguda, a mieloide crônica, né? Então, aí essa classificação vai ser muito importante, né? Então, como eu falei, são diferentes. Os tratamentos são diferentes. São tratamentos completamente diferentes. E é interessante a gente observar que, por exemplo, na leucemia linfóide crônica, 1/3 dos pacientes não necessitará de tratamento. É uma doença muito indolente, crônica e que 1/3 dos pacientes sequer precisa de tratamento. E o prognóstico? Bom. No outro extremo, nós temos as leucemias mieloides agudas, com algumas alterações genéticas de muito mau prognóstico, mutação do TP53, por exemplo, onde sempre nós vamos utilizar uma quimioterapia e muitas vezes necessitaremos também de um transplante de medula óssea halogênico, quer dizer, de um doador, numa segunda fase do tratamento. Hoje nós temos algumas drogas específicas para alterações genéticas específicas e elas foram um grande progresso que nós observamos aí nos últimos, se for pegar a mieloide crônica, nos últimos 25 anos, mas com uma grande aceleração desse desenvolvimento nos últimos 10 anos. E das crianças? Acho que talvez a gente tenha doenças com os mesmos nomes, mas que eu acho que a imersão no tratamento pode ser um pouco diferente, não é? Então, uma vez que o diagnóstico é feito pelo mielograma, confirmado o mielograma, a gente tem toda uma estratificação de categorias de subpopulações de pacientes. Para as duas situações mais comuns, a leucemia linfóide aguda e a leucemia mieloide aguda, o tratamento quimioterápico, muitas vezes, na maioria dos casos, é suficiente para controlar a doença e... Leva a cura, não? Sim. Leva a cura. Então, na criança, tanto leucemia linfóide como mieloide aguda, que são gravíssimas, formas mais agudas. Talvez, Calil, a gente possa dizer que a leucemia linfóide aguda é uma das grandes histórias de sucesso no tratamento da oncologia moderna, não é? Então, são protocolos desenvolvidos desde a década de 70, aprimorados pelas décadas, em que nos protocolos cooperativos de países mais desenvolvidos, mais de 90% das crianças com leucemia linfóide aguda vão ser curadas só com quimioterapia. Isso é um dado impressionante. Frente a uma doença grave, que era inexoravelmente fatal. Para as leucemias mieloides, a gente também se apoia muito em quimioterapia, mas talvez as taxas de cura são inferiores às das leucemias linfóides, assim como talvez um contingente maior de criança venha precisar de transplantes de medula halogênico. E é interessante observar essa diferença entre a doença no adulto e na criança, porque não é só a idade. As doenças biologicamente são diferentes. Então a gente tem alterações genéticas que são mais comuns na infância e outras que são mais comuns no adulto. E as do adulto, infelizmente, são, de forma geral, mais graves ou associadas a pior resposta ao tratamento. São doenças onde a gente fala em cura, mas naturalmente a porcentagem ainda fica muito aquém dos resultados que o Dr. Gabriele falou. Muito bem. Estamos voltando a falar sobre leucemia. Então, Eduardo, os tipos de tratamento. Já sabemos que tem várias formas de leucemia, como foi falado. Os tipos de tratamento. Tá. Então, vamos pensar. Nas leucemias agudas, fundamentalmente a gente usa quimioterapia.
E aí a gente, baseado nas características fundamentalmente genéticas da doença, nós dividimos em grupos favoráveis, intermediários e desfavoráveis, onde nos grupos ditos favoráveis nós usamos só quimioterapia e nos grupos intermediários e adversos ou desfavoráveis, normalmente a gente usa quimioterapia e associa o transplante alogênico de medula óssea. Nas leucemias crônicas, e eu acho que eu vou pegar aqui o exemplo mais importante, que é a leucemia mieloide crônica, a gente tem comprimidos, na verdade, então drogas, moléculas inibitórias daquele rearranjo gênico, BCR-ABL, e o tratamento é exclusivamente feito por meio de via oral. Né? E nas leucemias linfóides crônicas varia um pouco, como eu falei, 1/3 delas não precisam de tratamento. Os que precisam de tratamento, normalmente a gente combina alguma forma também de moléculas específicas com imunoterapia com anticorpos monoclonais, por exemplo. E na criança, os tratamentos? Bom, o tratamento das leucemias nas crianças e adolescentes, eles são muito apoiados também em quimioterapia, não é? Então, as leucemias linfóides agudas, por exemplo, têm protocolos desenhados há décadas já, com curvas excepcionais de controle e cura das doenças, mas permeados por quimioterapias clássicas convencionais. A menor parte dos pacientes com LLA, por exemplo, precisa de um transplante de medula e isso é bastante diferente, não é, do universo do adulto. As leucemias mieloides também, conforme características da doença, características biológicas, taxas de resposta à quimioterapia, também podem ser tratados só com quimioterápicos convencionais, reservando o transplante para situações ou de um componente biológico desfavorável, não é, mutações que são desfavoráveis ou pacientes que são refratários e resistentes ao tratamento. Nas duas situações, a gente tem um avanço mais recente, talvez, de medicações mais específicas, mais dirigidas para porções ou fragmentos da doença, como os anticorpos monoclonais, né, ou situações drogas-alvo para erros genéticos que são reconhecidos e que são potencialmente podem ser agredidos com um tratamento farmacológico, não é? Tem cura? Sim, tem cura e as taxas são bastante impressionantes, não é? Então, a oncologia infantil ela se organiza muito em grupos cooperativos e os resultados dos grupos cooperativos ao redor do globo são impressionantes. Mais de 90% das crianças podem ser tratadas para as leucemias linfóides agudas. Para as leucemias mieloides agudas, talvez a performance seja um pouco abaixo. Lógico que a gente vai falar de subtipos de pacientes, não é? Subgrupos de pacientes, mas em geral são doenças curáveis só com tratamento quimioterápico e até mesmo com resgate com transplante. E o adulto, as formas mais graves, tem cura? Tem cura nos grupos favoráveis, né, biologicamente favoráveis, a gente fala alguma coisa entre 60% a 65% de taxa de cura. Infelizmente, nos grupos mais desfavoráveis, nós ainda estamos na faixa dos 20% de taxa de cura. Então, ainda são 20%. Então, ainda são um grupo, mas não é a maioria. A maioria, na verdade, a gente tem ou grupo favorável ou intermediário. E nas leucemias crônicas, embora a gente ainda tenha dificuldade em falar em cura, mas são doenças plenamente controláveis e os pacientes com leucemia mieloide crônica vivem hoje normalmente, décadas, têm a mesma expectativa de vida da população geral. Pesquisa nas crianças, no tratamento em crianças, tem avançado? Talvez nas LLAs a gente pode dizer, não é, que dentro dessa evolução que a gente acabou de dizer das últimas décadas, acho que a maior parte dos grupos cooperativos chega num platô de evolução. Tem que ficar claro que talvez o quimioterápico comum chegou num limite, num teto do quanto vai conseguir melhorar a performance. E nisso a gente tem um engajamento científico nos últimos 10 anos enorme em novas drogas, em contextos que a gente classifica como imunoterápicos, então drogas específicas para anormalidades da célula ou que vão estimular respostas do sistema imunológico contra a doença, mas também com moléculas que vão, novamente, ser dirigidas para erros genéticos que são tratáveis. Então, nos últimos 10 anos,
talvez para as leucemias linfóides agudas, a gente tem um novo avanço, eu vou dizer, no tratamento da imunoterapia e das drogas-alvos. Para as leucemias mieloides, acho que o ritmo de evolução em pediatria é um pouco aquém do que a gente vê em leucemia linfóide, mas também vai na mesma esteira. Vai avançando, de novas drogas, assim como no adulto, né? Sim, eu acho que nós estamos agora vivendo a tradução de anos de estudo da parte genética e da fisiologia celular, e a gente está conseguindo desenhar drogas, né, exatamente como o Dr. Gabriele mencionou, para corrigir ou eliminar as células que sejam portadoras dessas anormalidades genéticas. Nós temos o primeiro caso de grande sucesso, que foi a leucemia mieloide crônica, com uma droga que foi desenhada para inibir a oncoproteína, BCR-ABL, e mais recentemente a gente também está entendendo alterações em processos celulares, como a apoptose e mesmo diferenciação celular. Então, na leucemia mieloide aguda, nós ficamos de 1973 a praticamente o ano 2000 com muito poucas drogas-alvos, e de 2000 para cá tivemos um grande avanço e uma grande melhora. E rapidamente, Eduardo, e linfoma? Definição, tratamento de uma forma mais rápida, depois do linfoma em criança, nós vamos. Tá. Os linfomas são um grupo completamente diverso das leucemias, né? Então, nos linfomas, fundamentalmente, a gente tem a transformação maligna da célula que dá o linfócito. Ela predomina nos gânglios, né? Então, muito mais comum a gente ter manifestações com infiltração de gânglios e órgãos linfáticos. E o diagnóstico é muito baseado ainda na histopatologia e também nas anormalidades genéticas. O tratamento tende a utilizar também a imunoquimioterapia, e o prognóstico é muito variável de acordo com o subtipo. Nós estamos falando aí de mais de 45, 50 doenças diferentes. De maneira geral, as doenças têm um prognóstico melhor do que as leucemias agudas. E linfoma em criança? São também existentes, em paralelo às leucemias, um grupo menor e também muito mais enxuto em relação a esses inúmeros grupos dos adultos. Então, em crianças temos também aumentos de gânglios e ínguas. A manifestação clínica é diferente, né? São um pouquinho diferente, são doenças que são mais rápidas em crianças, não é? E são dois grupos principais. Os linfomas não Hodgkin, com 3 subtipos principais, e os linfomas do tipo Hodgkin, não é? Então é um grupo mais enxuto de doença, mas com manifestação clínica de aumento de gânglios, grandes massas abdominais que podem ser muito rápidas, né? De reconhecimento e necessidade de intervenção muito rápida. Sempre a gente fala no programa sobre doação de órgãos, né? Todos nós temos que ser doadores de órgão, de vários órgãos, porque a doação no país fica muito... Não é cultura do brasileiro doar órgãos. E ser doador de medula, como faz? É a mesma coisa? Como funciona? O doador de medula, na verdade, ele deve procurar um hemocentro, né, onde ele vai se registrar, colher exame de sangue, né, para que se tenha a base para fazer os testes de compatibilidade. Então, ele não doa no momento em que ele faz esse registro. Isso fica armazenado dentro de um banco de dados, é feita essa busca automatizada, e aí, quando há um potencial match aí de doador e receptor, aí sim é chamado o paciente para escolher novas amostras confirmatórias, e aí sim, posteriormente, é feita a doação, lembrando que é uma doação de baixíssimo risco. Como é feita a doação? Eu vou lá... Muitas vezes, hoje, nós colhemos inclusive do sangue periférico. A gente nem colhe da própria medula. Lógico que com uma estimulação específica, né, por uma técnica que a gente usa de aférese, que é um aparelho capaz de processar o sangue e coletar somente as frações de interesse. Muitas vezes. Então, ser um doador de medula é simples. É simples. Vou lá, colho o sangue. É simples. É algo que deve ser estimulado. Criança, mesma coisa, talvez. Sim. O banco de doador, ele abrange as duas situações, né? Tanto para os adultos como para as crianças. Ótimo, então, ótimo, né? Seja um doador de medula, né? É inócuo, não acontece nada e você vai salvar vidas, né? Da mesma maneira que o doador de outros órgãos, que é bem diferente a situação. Sim. Né? Considerações finais, Gabriel, sobre criança, linfomas, leucemias. Acho que
As palavras finais em relação a leucemias e linfomas, talvez elas se estendam para toda a oncologia infantil, não é? Em que talvez os médicos e agentes comunitários de saúde, médicos de atenção primária, os pediatras, as mesmas famílias, precisam lembrar que existe câncer em criança. Porque apenas permitindo esse diagnóstico diferencial é que a gente consegue ser assertivo no diagnóstico, não é? Então, na presença de sinais e sintomas que são diferentes daquilo que a criança vinha tendo, como mencionamos, não é palidez, uma febre prolongada, sangramentos, aumento de ínguas, um especialista deve ser consultado, porque o diagnóstico precoce e assertivo é fundamental para o sucesso. E como a gente bem falou, os resultados são bastante satisfatórios. Então, é uma doença que a gente vai com muito otimismo para o enfrentamento, não é para o tratamento dela. Muito bem. E no adulto? Na verdade, só reforçar a mensagem do Dr. Gabriele, né? Eu acho que é fundamental o diagnóstico precoce. Então, veja, um hemograma, muitas vezes é um exame simples, barato, em que um médico generalista deve estar atento a essa hipótese das leucemias agudas. Então, infelizmente, a gente ainda recebe casos que demoram muito a serem diagnosticados e isso tem um impacto no resultado do tratamento. Muito bem, agradeço vocês dois. Falamos sobre leucemia, várias formas, adulto, criança, algumas têm até cura, não é? Outras têm tratamento. O importante é o diagnóstico precoce. Então, muito obrigado e qualquer sugestão de tema, por favor, @Dr. Roberto Calil.